Olá, seja muito bem-vindo à nossa imersão. Nós vamos ter uma imersão de 31 dias de conteúdos para que você se desenvolva e para que você alcance resultados que pareciam estar muito distantes da sua realidade. E o nosso tema de hoje, da nossa primeira aula, hoje é dia 1º de dezembro, é análise comportamental. Fabrício, por que análise comportamental? Eu coloco essa primeira aula nesse módulo porque o primeiro passo é você entender por que você se comporta de algumas maneiras, por que você reage de algumas maneiras, por que e de onde surgem os seus comportamentos, tá? Primeiro passo, a gente precisa entender o que é uma análise, certo? O que é uma análise? Uma análise é o estudo detalhado, ou seja, você vai vai estudar minuciosamente as partes do seu comportamento, por que surge, para você entender a essência, para você ter compreensão plena de como surgiram aqueles comportamentos e como você pode lidar com aqueles comportamentos. E a partir do momento que você tem a compreensão, você tem também o poder de decidir mudar, tá certo? Isso é muito bom e a gente vai entender no final da aula. Essa aula é curta, ela é objetiva e ela é eficaz a partir do momento que você aplica, tá certo? Então toma nota do que é importante, do que você vê que pode esquecer, anota e aplica, porque nós vamos ter um desafio nessa aula. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho, pessoal. Nós entendemos o que é análise. Agora, o que é o comportamento? O comportamento, eu gosto de dizer que é nada mais nada menos do que o reflexo daquilo que nós pensamos, daquilo que está enraizado na nossa mente. Quando às vezes surge desde criança ou algum hábito depois de adulto, como que surge isso? São através de aprendizado, através de repetições constantes de algumas coisas e acabam criando uma forte conexão neural na nossa mente, viram costumes, depois viram hábitos e por muitas vezes acabam virando nossa cultura, tá certo? Então o comportamento a gente pode compreender ele como a reação a estímulos. E que estímulos? Nossa vida é feita por pilares. Nós temos o pilar profissional, por exemplo. Como você reage ao pilar profissional? Como você reage com o seu líder, com os seus colegas de trabalho? Qual que é a sua reação diante de diversas situações no trabalho? Qual que é a sua reação ao pilar emocional, por exemplo? Você tem gestão emocional? Você tem gestão das suas emoções? Que inclusive é um dos módulos, é uma das aulas da nossa imersão. E você não pode perder nenhum dia. Todo dia vai ter conteúdo gratuito, que é o melhor, né? Conjugal. Como que é a sua reação ao pilar conjugal? Como você reage? Como você se comporta em relação ao pilar profissional, emocional, conjugal, relacional? Como que você se comporta? É para isso que existe a análise de perfil comportamental. Desculpa. É para a gente justamente entender como que a gente se comporta, de onde que surgem esses comportamentos e como que a gente pode ponderá-los, tá? Então, qual que é o objetivo? Só para a gente fazer uma recapitulada. O que é análise? É o estudo detalhado. O que é análise comportamental? Você vai estudar o seu comportamento para entender a sua essência, a sua natureza. E daí então você ter uma compreensão plena e poder tomar a decisão assertiva no seu comportamento e direcionar ele para uma mudança positiva. Então, qual que é o desafio dessa aula? Você vai pegar e fazer uma autoanálise. Esse é o desafio. Por que você precisa fazer isso? Essas aulas, essa imersão, você vai perceber que é um desencadeamento. Uma aula está linkada à outra. Então é importante que você aplique. Aplique porque só desenvolve quem se envolve. O que é se envolver? Se eu estou absorvendo conteúdo e eu só estou ouvindo, não estou escrevendo, não estou tomando nota, depois não vou aplicar, eu só estou me envolvendo, eu não vou desenvolver. Aliás, eu só estou ouvindo e observando, eu não estou de fato me envolvendo. Para eu desenvolver, eu tenho que me envolver completo. Só que a autoanálise, ou seja,
o exame que você vai fazer de si mesmo, ele tem que ser sem sabotagem. Fabrício, como assim? Você não pode mentir para você mesmo. Por exemplo, no profissional eu sou meio grosseiro. Aí na hora que você vai fazer a sua autoanálise, você dizer para você mesmo que é brando, por exemplo. Isso é autossabotagem, tá? Então não vale e você não pode ser irresponsável. Você tem que... Irresponsabilidade é o quê? É você saber que tem que fazer alguma coisa e deixar de fazer. Então, não seja irresponsável, faça a autoanálise, porque ela tem o objetivo de te dar uma compreensão plena dos seus comportamentos, da essência dele, de como eles surgiram, quais foram as culturas, quais foram os hábitos, como surgiram os hábitos e por que você replica esses hábitos, por que você reflete esses aprendizados que estão enraizados na sua mente com certos comportamentos. Essa é a ideia, é para você ter um entendimento pleno e poder direcionar uma ação de melhoria. Ou seja, a partir do momento que você fez a autoanálise, você teve a compreensão, certo? Da essência, já sabe como surgiu e entendeu os seus comportamentos. Agora o objetivo principal. A partir do momento que você tem a compreensão plena, você já desenvolveu, isso é automático, tá gente? Se você seguir o desafio passo a passo, fazer uma autoanálise minuciosa, identificar ali como e por que você reage a algo, como surgir, por que você reage a alguns estímulos ou a diversos estímulos importantes na sua vida, você vai desenvolver a capacidade de direcionar decisões pensadas, ou seja, você não vai mais reagir por impulso, não vai mais cometer erros. Por exemplo, uma crítica, recebi uma crítica, tive uma reação impulsiva e acabou me gerando um problema. Você vai desenvolver a capacidade de pensar antes, de dar um time, saber se deve reagir, se deve responder ou não e direcionar um comportamento assertivo e de excelência. Agora, olha isso aqui que mais bonito. Qual que é o intuito? Qual que é o englobamento geral da autoanálise? Além de permitir que você compreenda a natureza de seus comportamentos, ter uma visão geral deles, saber como agir em relação a eles, saber como direcionar uma decisão assertiva. O mais bonito disso tudo é que quando você desenvolve a capacidade da autoanálise, de perceber a origem dos seus comportamentos, você pode se promover. Isso que é o interessante. E o que é promoção? É você sair de um estágio atual e ir para um estágio superior. Isso abre muitas portas. Isso eu aplico na minha vida. Por mais que a gente busque conhecimento, esteja sempre envolvido em aprendizado, a gente comete alguns deslizes. Só que é muito importante eu ter a maturidade de chegar e observar aquele meu comportamento, estudar ele, por que eu me comportei assim? O que gerou? Será que foi uma parte emotiva? O que foi realmente? Quando você identifica isso e tem a possibilidade de corrigir, você está se promovendo, você está abrindo portas na sua vida. Então é muito importante que você aplique esse desafio e amanhã nós temos a continuidade, já vai ser outro assunto. Eu espero que tenha ajudado você, espero que você aplique esse conteúdo e que você se desenvolva de fato, entre numa melhoria contínua e chama mais gente para esse grupo. O link dessa aula vai estar no grupo do Telegram, então convida amigos, é gratuito e nós vamos estar 31 dias juntinhos de imersão direto para que você se desenvolva e para que você tenha a capacidade de desconstruir hábitos ruins e construir hábitos novos e reformar alguns hábitos. Só se reforma aquilo que tem forma. Então, muita coisa da nossa vida a gente precisa reformar, não precisa nem destruir, nem desconstruir. A gente precisa só reformar que a gente já entra no caminho de progresso.